Quando nos referimos à autoridade, estamos referindo a algo ou alguém que exerce algum tipo de controle sobre nós. E para que esse controle seja eficaz, é necessário que sejam criadas leis. As leis são regras a qual, sem elas, uma civilização entraria em falência. Mas nem sempre essas leis são criadas de acordo com a Bíblia. Será que, como cristão, eu posso questionar ou, quem sabe, até mesmo confrontar as autoridades constituídas? É realmente pecado se levantar contra qualquer autoridade? Então Hitler era uma autoridade instituída por Deus? Eu sou o Fabrício Mendes, não saia daí que o vídeo de hoje está muito polêmico, pois é sobre autoridade que vamos falar hoje. Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, já faça isso. Desce um pouquinho aí, clica no botão vermelho antes de continuar. Se inscreva no canal, porque aqui nós falamos notícias, falamos também sobre a Bíblia na visão reformada. E se você já é inscrito no canal, por favor, deixa aquele seu joinha que só você sabe fazer, beleza? Conto contigo. Na atual situação em que o Brasil se encontra, está cada vez mais difícil ficar em cima do muro. O fato é que sem autoridades e as leis, uma sociedade, seja ela civil, militar ou religiosa, se transformaria numa verdadeira bagunça. É como, por exemplo, se deixássemos um grupo de crianças entre 4 e 5 anos em uma sala com vários brinquedos cortantes e sem a supervisão de um adulto. É inimaginável viver em comunidade sem o papel das autoridades e as leis estabelecidas. Quando a Bíblia nos manda a obedecer às autoridades, ela não está dizendo que é para baixarmos a cabeça e fazer tudo o que eles mandam. Nesse caso, podemos incluir aqui nessa fala também as autoridades eclesiásticas, pastores, bispo, apóstolos, semideus, enfim, né? A obediência a ser seguida é a obediência em que essas autoridades estejam de acordo com a lei. No caso das autoridades eclesiásticas, ela deve estar em conformidade com a Bíblia. Quando o apóstolo Paulo escreveu Romanos 13, destinado à igreja, aos irmãos que estavam em Roma, se referindo às autoridades, vale lembrar que existia na época um imperador que era um homem ímpio e muito mau. Mas o apóstolo Paulo ensinou a igreja daquele local a obedecer e afirma que eles foram constituídos por Deus, no caso as autoridades. Mas essa obediência e desobediência, Paulo vai deixar muito claro que é em questão a sonegação de impostos. Por isso, no mesmo capítulo, ele afirma que a autoridade só está de acordo com Deus quando ela está dentro da lei vigente daquele país. Quando esta autoridade civil estabelece leis que contrariam a palavra de Deus, é lógico que nós, como cristãos, devemos ficar com a Bíblia, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Jesus, por exemplo, ele se referiu a autoridades de sua época com muita austeridade. Chamou Herodes de raposa. E o que dizer então quando ele tinha diálogo com os fariseus, com as autoridades judaicas de sua época? Chamou os caras de sepulcro caiado. Então o que falar de João Batista, quando foi confrontar o grande Herodes denunciando seus pecados? A Bíblia de Estudo Shed, ela traz um comentário muito interessante sobre esse assunto. O comentário vai começar abrindo nota dizendo o seguinte: durante a primeira geração depois da morte de Cristo, as autoridades romanas reconheceram o cristianismo como parte do judaísmo e que o cristianismo também tinha privilégios excepcionais como uma religião lícita decretada pelo próprio império. O governo que estabelece normas e leis, ele é uma ordenança divina. E os cristãos, acima de tudo, devem obedecer a esses governos e às suas leis, pagar os impostos e respeitar essas autoridades. Mas e se essa autoridade foi injusta e contrária à consciência cristã?
Esse problema, Paulo, ele não vai retratar aqui em Romanos 13, mas a resposta é clara, é evidente. Se isso acontecer, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Estado, ele só pode exigir obediência dentro dos limites pelo qual ele foi instituído. Nesse sentido, a função do Estado é zelar pelo bem coletivo e aplicar as leis estabelecidas àqueles que descumprem essas leis. Há uma diferença entre o Estado e os seus governantes. Esses governantes, quando ele sai de suas funções, ele deixa de ser autoridade. A partir do momento em que uma pessoa política, em posse de suas funções, desvia dinheiro público de sua finalidade, esse camarada, ele deixa de ser considerado como parte do governo. E ele vai responder, pelo menos é o que deveria acontecer, pelos seus atos. E eu termino com Isaías capítulo 10, versículos 1 e 2. Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem o direito dos pobres e nem as causas dos necessitados, e ainda exploram as viúvas e os órfãos. E você? O que você me diz? Podemos combater essa corrupção institucionalizada em nosso país? Podemos sair às ruas pedindo melhoria pelo nosso país? Deixa aí seu comentário. O assunto é muito bom, não é? Fique com Deus e até a próxima, querendo Deus. Tchau!